Diário de Jonathan Harker. Continuação. Despertei em minha cama. Se tudo não passou de um sonho, o conde deve ter me carregado até meu quarto. Tentei achar uma explicação para o ocorrido, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Havia algumas evidências no quarto, como minha roupa dobrada e arrumada de maneira esquisita, meu relógio parado, e eu costumo dar corda nele sempre antes de deitar, entre outros detalhes. Mas nada disso pode ser considerado como uma prova definitiva. Podem ser evidências de que minha mente não estava em seu estado normal. Tenho que ficar atento para comprovar minhas teorias. Mas uma coisa me alegra. Se foi o conde que me trouxe até aqui e me despiu, deve tê-lo feito correndo, já que meus bolsos estavam intactos. Estou certo de que este diário teria sido um mistério insuportável para ele. Ou o roubaria, ou o destruiria, mas não deixaria comigo. Ao dar uma boa olhada no quarto, ainda que já viva aqui há algum tempo, me dou conta, só agora, que este aposento é uma espécie de santuário para mim, pois nada pode ser mais terrível do que essas mulheres monstruosas à espreita para me chupar o sangue. 18 de maio. Aproveitei a luz do dia para vistoriar novamente aquele quarto, mas a porta estava trancada. Ela havia sido empurrada com tanta força contra o batente que lascou boa parte da madeira. Observando mais de perto, pude ver que o ferrolho não havia sido puxado, então a porta deveria estar trancada por dentro. Temo que não tenha sido um sonho, e decidi agir de acordo com essa suposição. 19 de maio. Com certeza estou em uma armadilha. O conde me pediu, na noite passada, com o mais suave dos tons, que escrevesse 3 cartas. Uma dizendo que meu trabalho já estava quase no fim e que iria para casa dentro de poucos dias. Outra falando que sairia na manhã seguinte do dia que escrevi a carta, e a terceira afirmando que havia deixado o castelo e já estava em Bistritz. Meu desejo era de protestar, mas senti que diante dos acontecimentos recentes seria uma loucura ter problemas com o conde. Estou completamente sob seu poder, e negar-lhe teria despertado suas suspeitas e excitado sua cólera. Ele sabe que eu sei mais do que deveria e, portanto, não devo continuar vivendo para sua própria segurança. Minha única possibilidade, então, está no prolongamento de minhas oportunidades. Pode acontecer alguma coisa que me dê uma possibilidade de fugir daqui. Vi em seus olhos algo daquela ira que se manifestou quando lançou a mulher loura para longe. Disse-me que ao escrever agora, com certeza, tranquilizaria meus amigos, e me assegurou insistentemente que enviaria essas cartas, que seriam detidas em Bistritz até o dia oportuno, no caso de que o azar permitisse que eu prolongasse minha estadia. Desta forma, opor-me a ele levantaria muitas suspeitas. Fingi estar de acordo com ele e perguntei qual data deveria pôr nas cartas. Ele fez alguns cálculos e disse: a primeira para o dia 12, a segunda para 19 e a terceira para 29 de junho. Bom, agora já sei até quando irei viver. Deus me ajude. 28 de maio. Finalmente apareceu uma oportunidade para fugir, ou ao menos enviar algumas poucas palavras para casa. Um grupo de ciganos acampou no pátio interior do castelo. Estes são bem peculiares desta parte do mundo, ainda que sejam aliados aos ciganos em todos os outros países do planeta. Existem milhares deles na Hungria e Transilvânia, vivendo quase sempre à margem da lei. Atribuem-se nomes de nobres, são indomáveis e não professam nenhuma religião, salvo as superstições, e só falam seus próprios dialetos. Irei escrever algumas cartas para casa e tratarei de convencê-los de que as coloquem no correio. Já falei com eles através da janela. Foi um contato inicial para que nos conhecêssemos. Na ocasião, tiraram os chapéus e fizeram muitas reverências e sinais. Não conseguia entender muito mais do que já compreendo do idioma que falam. Escrevi as cartas. Ao Sr. Hawkins, pedi que se comunicasse com Mina. Já para ela expliquei em taquigrafia minha situação, mas sem os detalhes de terror para não assustá-la mais do que deveria. Caso as cartas não sejam despachadas, o conde não poderá conhecer meu segredo, nem tampouco o alcance de meus conhecimentos acerca dele e daquele lugar. Apesar de que intuo que ele já sabe o suficiente sobre mim. Arremessei as cartas através das grades da minha janela, junto a uma moeda de ouro.
Fiz todos os sinais que pude para fazê-los entender que as deveriam pôr no correio. Um homem se aproximou, as recolheu, as apertou contra o peito e se inclinou. Em seguida, as guardou sob o gorro que usava. Não podia fazer mais do que isso. Regressei em silêncio à biblioteca e comecei a ler, enquanto esperava pelo conde. Mas o conde não apareceu, então escrevi aqui mesmo. O tempo passou e eu já estava novamente absorto em um livro sobre Londres, quando o conde entrou e se sentou ao meu lado. Disse-me com a mais suave das vozes enquanto abria 2 cartas. Os ciganos me entregaram estas, das quais, ainda que não saiba a procedência, me ocuparei certamente. Veja. Claro que deve tê-la olhado antes. Uma é do senhor, e é dirigida a meu amigo Peter Hawkins. A outra... Ele viu pela primeira vez aqueles estranhos símbolos ao abrir o envelope, e um olhar turvo apareceu em seu rosto. Seus olhos refulgiam malignamente. A outra é algo vil. Um insulto à hospitalidade e à amizade. Não está assinada, então não nos deve importar. E então, com muita calma, segurou a carta sobre a chama da lamparina até que se consumisse. Depois disso, continuou. A carta para Hawkins, já que é sua, a enviarei. Suas cartas são sagradas para mim. Perdoe-me, meu amigo, que sem querer tenha rasgado o selo. Não quer colocá-la em outro envelope? Estendeu-me a carta, e com uma reverência cortês me deu um envelope novo. Eu escrevi novamente o endereço e a devolvi em silêncio. Quando saiu do quarto, escutei o barulho da chave girando. Esperei 1 minuto e tentei abri-la. A porta estava trancada. 1 ou 2 horas depois, o conde entrou silenciosamente no meu quarto. Sua chegada me acordou, pois havia dormido no sofá. Estava bastante gentil e alegre à sua maneira. Vendo que eu havia caído no sono, disse: Então meu amigo está cansado. Vá para a cama. Ali é onde poderá descansar em segurança. Não poderei ter o prazer de conversar com o senhor esta noite, já que preciso resolver muitas questões pendentes, mas desejo que durma com tranquilidade. Fui para a cama e, estranhamente, dormi sem sonhar. O desespero tem sua própria calmaria. 31 de maio. Quando despertei esta manhã, pensei em tirar alguns envelopes e papéis de carta de minha pasta, para guardá-los em meus bolsos. Assim poderia escrever caso encontrasse outra oportunidade, mas uma surpresa me esperava. Uma das grandes. Não encontrei nenhum pedaço de papel. Tudo havia desaparecido junto com minhas anotações e meus documentos. De fato, tudo que poderia ser-me útil caso conseguisse sair do castelo. Sentei-me e refleti por alguns instantes. Tive uma ideia e corri até o guarda-roupa. As roupas com as quais cheguei de viagem não estavam lá, nem meu sobretudo. Não encontrei pistas deles em lugar nenhum. Isto me pareceu mais um ato de vilania. 17 de junho. Esta manhã, enquanto pensava nos últimos acontecimentos, escutei lá fora o estalido de chicotes e cascos de cavalos. Fui, com alegria, até a janela e vi entrar em 2 grandes diligências puxadas por 8 lindos corcéis cada uma. Corri até a porta na tentativa de descer e alcançá-los no corredor principal, mas minha porta estava trancada por fora. Então voltei para a janela e gritei pelos condutores, que de longe me pareceram ser eslovacos. Naquele momento, o chefe dos ciganos saiu, disse algo e todos começaram a rir. Depois disso, nenhum esforço meu, nenhum grito, fez com que eles me dessem atenção. As diligências estavam carregadas com grandes caixas quadradas e me pareciam estar vazias pela forma com que eram descarregadas. Quando todas já estavam empilhadas no chão, o cigano deu uma quantia em moedas de ouro para os eslovacos e estes partiram. 24 de junho, antes do amanhecer. Esta noite o conde me deixou bem cedo e se fechou em seu aposento. Assim que tomei coragem, subi pela escada em caracol e olhei pela janela que dava para o sul. Pensei que deveria vigiar Drácula, pois tinha certeza de que algo estranho estava acontecendo. Os ciganos estavam acampados em algum lugar do castelo e trabalhavam em algo. Sei disso porque de vez em quando escuto, lá longe, um ruído abafado de pais e picaretas. Já estava olhando pela janela por quase meia hora, quando vi algo saindo da janela do conde. Retrocedi e observei cuidadosamente.
Era um homem, e tive a enorme surpresa de descobrir que ele estava usando as minhas roupas desaparecidas. Ele levava pendurada a terrível bolsa que eu havia visto naquela noite horrenda, quando aquelas mulheres tentaram me atacar. Não havia dúvida sobre seus objetivos, ainda mais vestido com meus trajes. Este é, então, seu plano diabólico. Permitir que outros pensem ter me visto andando pelo povoado, de forma que possa ser atribuída a mim qualquer maldade que ele possa cometer. Enfurece-me pensar que seja isso o que ocorre, enquanto eu permaneço aqui aprisionado, sem a proteção que a lei confere a um interno. Imaginei que pudesse observar o regresso do conde e por muito tempo fiquei sentado ao lado da janela. Foi então que comecei a notar pequenas nuances de beleza flutuando nos raios de luz da lua. Pareciam com as mais diminutas partículas de pó, girando em redemoinho e se agrupando em nuvens encantadoras. Neste momento a calma invadiu meu ser, e me reclinei para buscar uma posição mais confortável, para gozar plenamente deste espetáculo etéreo. Um leve uivo melancólico de cães, vindo de algum lugar longe no vale, me assustou. Soou cada vez mais forte e as partículas de pó flutuantes tomaram novas formas, como se bailassem ao compasso de uma dança ao luar. Senti-me fazendo um esforço desesperado para manter-me lúcido. Minha sensibilidade adormecida tentava responder àquele chamado. Eu estava sendo hipnotizado. O pó dançou mais rapidamente e os raios da lua pareciam estremecer ao passar próximo a mim, em direção à escuridão. As partículas, então, começaram a formar figuras fantasmagóricas. Foi aí que saí do transe e comecei a correr o mais rápido que pude para fugir dali. Os fantasmas estavam gradualmente se materializando através dos raios da lua. Eram as 3 mulheres que queriam meu sangue. Só me senti mais seguro quando entrei em meu quarto. Depois de poucas horas, escutei algo se mexendo no aposento do conde, como se fosse um gemido suprimido rapidamente. E logo tudo ficou em silêncio, em um profundo e terrível silêncio que me fez estremecer. Com o coração batendo acelerado, fui novamente até a porta. Mais uma vez estava trancada por fora. Senti-me o último dos prisioneiros a caminho da morte. Simplesmente chorei. Enquanto me lamentava, ouvi outro ruído. Dessa vez lá fora, no pátio. Um aterrorizante grito de mulher. Corri até a minha janela e olhei pelas grades. De fato, havia ali fora uma mulher despenteada, com as mãos no peito, como se fosse vítima de um grande infortúnio. Quando me viu na janela, gritou com uma voz carregada de ameaça. Monstro! Devolva meu filho! Caiu de joelhos e, levantando os braços, gritou mais algumas palavras em um tom que atormentava meu coração. Começou a arrancar os cabelos e a se golpear, se abandonando a todas as violências causadas por uma emoção desesperada. Finalmente correu, e ainda que não pudesse vê-la, podia escutar como batia com suas mãos nuas na porta. Em algum lugar muito acima de mim, provavelmente da torre, ouvi a voz do conde em um sussurro metálico. Seu chamado parece ter sido respondido desde muito longe e de todos os lados pelos uivos dos lobos. E logo Malcatéia entrou no pátio. Não se ouviram mais os gritos da mulher, e os uivos dos animais não duraram muito. Em pouco tempo se retiraram de um em um, lambendo os focinhos. Não senti pena da mulher, pois sabia o que tinha acontecido com seu filho. Era melhor então que estivesse morta. Mas o que farei? Como poderei escapar desta horripilante noite de terror e medo? 25 de junho, pela manhã. Ninguém sabe como é doce e agradável para o coração e os olhos a chegada do amanhecer, até sofrer os horrores da noite em sua escuridão. Quando o sol se levantou esta manhã, meu temor se evaporou tal qual uma indumentária etérea que se dissolvia com o calor. Devo agir enquanto a coragem que o dia traz permanece. Na noite passada, a primeira carta da série fatal que irá apagar qualquer traço de minha existência sobre a Terra foi enviada. Não devo pensar nisso. Devo agir. Sempre fui ameaçado durante a noite, quando me encontrei de alguma forma em perigo ou com medo. Ainda não vi o conde à luz do dia. Será que ele dorme enquanto todos estão acordados e que fique acordado quando todos dormem? Se pelo menos pudesse chegar a seu quarto. Mas não há como. A porta está sempre trancada, não há forma de chegar até ele. Minto. Há sim um caminho, por onde ele sai todas as noites. Eu mesmo o vi se arrastar para fora de sua janela. Por que eu não posso fazer como ele e me arrastar para dentro?
As probabilidades são pequenas, mas a necessidade me obriga a correr todo e qualquer risco. Está decidido. Irei correr o risco. O pior que poderá me acontecer é a morte, mas a morte de um homem não é a morte de um bezerro, e o tenebroso além da vida ainda pode me oferecer oportunidades. Que Deus me ajude em minha investida. Adeus, Mina. Se fracasso, adeus, meu amigo e segundo pai. Adeus tudo. E mais uma vez e por último, adeus, Mina. No mesmo dia, mais tarde. Fiz o esforço e com a ajuda de Deus consegui voltar para este quarto. Vou escrever em ordem cada detalhe. Fui, enquanto ainda tinha coragem, até a janela do lado sul e saí por ela. As pedras são grandes e estão cortadas de maneira tosca. Tirei minhas botas e me aventurei como um louco. Olhei mais uma vez para baixo, para ter certeza de que uma olhada repentina para aquele terrível abismo não me assustaria durante o percurso. De qualquer forma, resolvi manter o olhar fixo para o alto. Conheço bem a janela do conde, e me dirigi até lá da melhor maneira que pude. Não fiquei enjoado. Suponho que estava nervoso demais, e o tempo que levei para chegar a meu destino me pareceu ridiculamente curto. Em um piscar de olhos já estava abrindo a janela. Fiquei ansioso, com medo de ter alguém no quarto, mas, para minha sorte, o aposento estava vazio. Era mobiliado com coisas esquisitas, que pareciam nunca terem sido usadas. Os móveis eram do mesmo estilo dos outros cômodos e estavam cobertos de poeira. Procurei a chave da porta que não estava na fechadura, mas não a encontrei em lugar algum. O que encontrei, para minha surpresa, foi um monte de ouro, de todos os tipos, em moedas romanas e britânicas, austríacas e húngaras, gregas e turcas. As moedas estavam cobertas com uma película de pó, como se tivessem estado ali por muito tempo. Nenhuma tinha menos de 300 anos. Também havia algumas joias, mas todas velhas e desbotadas. Em uma esquina do aposento havia uma pesada porta que me levou até uma escada em caracol muito íngreme. Desci tomando muito cuidado onde pisava, já que estava bastante escuro. Ao fundo havia um corredor, parecido com um túnel, através do qual percebi um cheiro mortal. O cheiro da terra recém-mexida. Conforme avançava no corredor, o cheiro se tornava mais intenso e mais próximo. Abri outra porta e me deparei com uma antiga e velha capela, que havia sido usada como cemitério. No teto havia muitas rachaduras, mas o solo parecia ter sido escavado recentemente, e a terra havia sido colocada em grandes caixas de madeira, com certeza aquelas trazidas pelos eslovacos. Não havia ninguém por perto. Consegui então fazer uma minuciosa investigação do terreno. Desci até as catacumbas, e em duas delas não vi nada além de velhos caixões e uma grande quantidade de poeira. Mas na terceira, o que descobri me congelou de pavor. Ali, em um dos caixões maiores, e havia mais de 50 deles, sobre um monte de terra recém-escavada, jazia o conde. Estava morto ou adormecido, eu não podia saber daquela distância. Seus olhos estavam abertos, vidrados como na morte, mas suas bochechas tinham o calor da vida, apesar de sua palidez. E seus lábios estavam mais vermelhos que de costume. Isso me confundiu. Não havia nenhum sinal de movimento ou pulso ou respiração, nem a batida do coração. Inclinei-me sobre ele e tentei encontrar algum sinal de vida, mas foi em vão. Não podia estar ali há muito tempo, pois o cheiro de terra teria se dissipado em poucas horas. Ao lado do caixão estava a tampa, atravessada por grandes furos aqui e ali. Pensei que as chaves poderiam estar com ele, mas quando ia revistá-lo, vi seus olhos mortos. E neles, apesar de mortos, um olhar carregado de muito ódio. Ainda inconsciente de mim ou de minha presença, fugi, abandonando o aposento do conde outra vez através da parede do castelo. Ao chegar ao meu quarto, me atirei na cama e comecei a pensar sobre tudo aquilo. 29 de junho. Hoje é a data de minha última carta, e o conde deu sinais de que realmente apostou, pois outra vez o vi abandonando o castelo pela mesma janela, vestido com minhas roupas. Ao vê-lo deslizar pela janela, igual a uma lagartixa, senti o desejo de ter à mão um fuzil ou qualquer outra arma letal para poder destruí-lo. Mas temo que nenhuma arma manejada pela mão do homem possa ter algum efeito sobre ele. Não me atrevi a esperar por seu regresso ali naquela janela, pois temia voltar a ver suas malvadas irmãs. Voltei para a biblioteca
e li até adormecer. Foi o próprio conde que me acordou. Amanhã, meu amigo, devemos partir. O senhor irá regressar para sua bela Inglaterra e eu a um trabalho que talvez tenha um fim que faça com que nunca mais possamos nos ver outra vez. Sua carta para casa foi despachada. Amanhã não estarei aqui, mas tudo estará pronto para sua viagem. Pela manhã, virão ao castelo os ciganos, que precisam terminar algumas coisas, e também os eslovacos. Quando partirem, minha carruagem virá buscá-lo e o levará até o desfiladeiro de Borgo. Ali, irá se encontrar com a diligência que vai de Bukovina a Bistritz. Mas devo admitir que tenho a esperança de voltar a vê-lo no castelo de Drácula. Suspeitei de suas palavras e resolvi testar sua sinceridade. Sinceridade? Parece uma profanação da palavra se conectada a um monstro como este, de forma que falei sem rodeios. E por que não posso partir hoje à noite? Porque, querido amigo, meu cocheiro e os cavalos saíram em uma missão. Mas eu teria muito prazer em caminhar. O meu desejo é sair daqui o quanto antes. Ele sorriu, com aquele sorriso suave, delicado e diabólico. Imediatamente eu soube que havia alguma armadilha por trás de toda aquela amabilidade. Falou. E sua bagagem? Não me importa, posso mandar buscar depois. Ele se levantou e disse de maneira tão doce que me fez esfregar os olhos para ver se era real. Os senhores ingleses têm um ditado que me é muito caro, pois seu espírito é o mesmo que rege os boiars. Dê as boas-vindas àquele que chega, apresse o hóspede que parte. Venha comigo, querido e jovem amigo. Nem uma hora mais ficará em minha casa contra seus desejos, ainda que me entristeça sua partida e que assim o deseje tão repentinamente. Venha. Com uma seriedade majestosa, ele, com a lamparina, me precedeu pelas escadas. De repente se deteve. Ouça! O uivo dos lobos nos chegou aos ouvidos e pareciam muito próximos a nós. Foi quase como se os uivos tivessem brotado a um gesto de sua mão, assim como surge a música de uma grande orquestra, a um levantar de batuta de um maestro. Depois de um momento de pausa, ele continuou, de maneira majestosa até a porta. Correu os ferrolhos, destravou as pesadas correntes e começou a abri-la. Assombrado, vi que estava sem chave. Olhei por todas as partes ao meu redor, mas não pude ver chave de nenhuma espécie. À medida que a porta abria, os uivos dos lobos iam aumentando de intensidade e cólera. Através da porta entreaberta pude ver seus focinhos vermelhos com aqueles dentes pontiagudos, e as garras das patas pesadas enquanto saltavam. Dei-me conta de que seria inútil lutar contra as vontades do conde naquele momento. A porta continuava se abrindo lentamente e agora só o corpo do conde bloqueava a entrada. Diante daquele cenário, me veio a ideia de que esse era o objetivo por trás de tudo aquilo. Talvez aquele fosse o momento em que eu seria para sempre condenado. Iria ser entregue aos lobos por minha própria vontade. Havia uma maldade diabólica nesta ideia, e me agarrando em um último fio de esperança, gritei: "Feche a porta! Irei esperar até amanhã!" Cobri o rosto com as mãos para ocultar as lágrimas de minha amarga decepção. Com um movimento de seu poderoso braço, o conde fechou a porta de um golpe só, e os grandes ferrolhos, ao voltarem para seus lugares, fizeram um barulho que ecoou por todo o corredor. Voltamos para a biblioteca em silêncio. Depois de 1 ou 2 minutos, fui para o meu quarto. A última coisa que vi do conde foi seu terrível olhar, com uma luz vermelha de triunfo e um sorriso do qual Judas, no inferno, poderia sentir orgulho. Já em meu quarto, estava a ponto de me deitar quando escutei uns murmúrios atrás da minha porta. Aproximei-me em silêncio e me pus a escutar. A menos que meus ouvidos tenham me enganado, ouvi a voz do conde. Para trás! Para trás! Voltem para seus lugares! Ainda não chegou a hora de vocês! Esperem! Tenham paciência! Esta noite é minha! Amanhã, a noite será de vocês! Houve um ligeiro e doce murmúrio de risadas, e em um acesso de fúria abri a porta de um golpe. Vi ali fora aquelas 3 terríveis criaturas lambendo os lábios.
No momento em que apareci, todas se uniram em uma horrível gargalhada e saíram correndo. Voltei para o quarto e caí de joelhos. Está então tão próximo o final? Amanhã? Amanhã. Senhor, ajude a mim e aqueles que me amam. 30 de junho, pela manhã. Estas podem ser as últimas palavras que escreverei neste diário. Dormi até pouco antes do amanhecer e ao despertar caí de joelhos novamente, pois se a morte vem, quero estar preparado. Finalmente senti aquela mudança sutil da atmosfera e soube que o amanhecer havia chegado. Logo ouvi o bem-vindo cantar do galo e senti que estava a salvo. Com um coração alegre, saí do quarto e corri escadas abaixo. Como a porta estava sem chave, talvez fosse a hora de conseguir minha liberdade. Com as mãos tremendo de ansiedade, destravei as correntes e abri os pesados ferrolhos, mas a porta não se moveu. O desespero tomou conta de mim. Empurrei a porta. Nada. Parece que haviam trancado a chave depois de ter subido a meu quarto na noite passada. Um desejo de conseguir essa maldita chave a qualquer preço se apoderou de mim. Decidi, então, escalar a parede mais uma vez para chegar ao quarto do conde. Eu poderia morrer, mas a morte agora me parecia o menor dos males. Sem perder tempo, deslizei até a janela do aposento daquele ser. Estava vazio, mas isso eu já esperava. Não encontrei a chave em lugar nenhum, mas o monte de ouro permanecia lá. Desci até a capela. Sabia bem onde encontrar o monstro que procurava. O grande caixão estava no mesmo lugar, mas desta vez estava tampado, com os pregos prontos para serem colocados. Eu sabia que tinha que chegar até o corpo para encontrar a chave. Então levantei a tampa e a encostei na parede. Foi quando vi algo que encheu minha alma de puro terror. Ali estava o conde, mas parecia muito mais jovem, como se tivesse rejuvenescido, pois seu cabelo branco e seus bigodes agora eram de um cinza escuro. As bochechas estavam mais rechonchudas, e sob elas a pele, antes branca, parecia agora avermelhada. Sobre seus lábios havia gotas de sangue fresco que caíam em fios desde a esquina de sua boca e corriam por sua barba e seu pescoço. Até seus olhos, profundos e brilhantes, pareciam estar afundados no meio da carne, pois as bolsas debaixo de suas pálpebras estavam inchadas. Parecia como se aquela horrorosa criatura simplesmente estivesse saciada com sangue. Jazia como uma sanguessuga horripilante, exausta de tão farta. Tremi quando me inclinei para tocá-lo, e todos os meus sentidos se rebelaram a este contato. Mas eu precisava olhar em seus bolsos ou estaria perdido. Já podia ver meu próprio corpo servir de banquete para aquelas 3 mulheres nesta próxima noite. Debrucei-me sobre o corpo, mas não pude encontrar sinais da chave. Parei e olhei para o conde. Havia em seu rosto um sorriso sarcástico, que me deixava louco. Aquele era o ser que eu estava ajudando a se mudar para Londres, onde, talvez, nos séculos vindouros poderia saciar sua sede de sangue e criar um novo e sempre mais amplo círculo de semidemônios. O mero fato de pensar naquilo me fazia estremecer. Senti um terrível desejo de salvar o mundo daquele monstro. Não tinha à mão nenhuma arma letal, mas peguei a pá que os homens usaram para encher as caixas. Levantei-a e golpeei aquele rosto odioso. Ao fazê-lo, a cabeça virou e os olhos recaíram sobre mim com todo o seu brilho, como um basilisco. Seu olhar me paralisou e a pá acabou por não pegar em todo o rosto, fazendo apenas uma pequena incisão em sua testa. A ferramenta caiu das minhas mãos e, ao puxá-la, ela ficou presa na tampa encostada na parede, que caiu novamente sobre o caixão, escondendo aquela terrível imagem. A última visão que tive foi a do rosto manchado de sangue, com uma careta maliciosa, que teria sido muito digna do mais profundo dos infernos. Refleti muito sobre qual seria meu próximo movimento, mas parecia que meu cérebro estava em chamas, então esperei, sentindo que meu desespero só aumentava. Enquanto esperava, escutei bem ao longe um canto cigano entoado por vozes alegres que se aproximavam, e através deste canto pude ouvir o som das rodas pesadas e dos chicotes. Eram os ciganos e os eslovacos que chegavam. Saí correndo dali e cheguei ao quarto do conde, decidido a sair daquele lugar. Atento, pude ouvir um barulho de chave e uma pesada porta se abrindo. Deve haver outros meios de entrar naquele lugar, ou alguém tem a chave para uma das portas que vivem trancadas. Então chegou até mim um som de passadas, que morriam em alguma passagem, enviando um eco retumbante. Quis voltar para a catacumba onde talvez pudesse encontrar esta nova entrada,
Mas neste momento um golpe de vento violento pareceu penetrar no quarto, fechando a porta que dava para a escada em caracol e que levava à capela. Tentei abrir a porta, mas estava hermeticamente fechada. Era prisioneiro novamente, e o círculo de meu destino parecia ir se fechando cada vez mais. Enquanto escrevo isso, no corredor, abaixo de mim dá para ouvir o som de muitos pés, e de coisas muito pesadas sendo transportadas. Com certeza eram as caixas com seu carregamento de terra. Também dá para ouvir o som de um martelo. É o caixão do conde, que está sendo fechado. Agora posso ouvir novamente os pesados pés avançando pelo corredor. A porta se fecha, as correntes se chocam ao serem colocadas. Se ouve o som da chave na fechadura. Posso até ouvir quando a chave é retirada. Outra porta se abre e se fecha. As rodas pesadas partem através do pátio e do terreno rochoso. O fustigar dos chicotes e os coros dos ciganos desaparecem na distância. Estou sozinho no castelo com essas horríveis mulheres. Mina é uma mulher, e não tem nada em comum com elas. Estas são criaturas endiabradas, vindas do mais profundo dos infernos. Não irei ficar só aqui com elas. Tenho que fazer algo, escalar a mais distante parede do castelo. Levarei algum ouro comigo, talvez o necessite mais tarde. Quem sabe encontro alguma maneira de sair deste lugar horrível. E então, rápido para casa. Vou pegar o mais próximo e veloz dos trens. Vou para longe deste maldito lugar, desta maldita terra, onde o demônio e seus filhos ainda caminham com pés terrenos. Pelo menos a bondade de Deus é melhor que a destes monstros, e o precipício é íngreme e alto. A seus pés, um homem pode dormir como um homem. Adeus tudo. Adeus, Mina.